E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje pessoal, vou fazer aquele videozinho de pergunta e resposta sobre o universo de Zatch Bell. Vamos comentar também sobre a nova história de Zatch Bell 2 que está lançando agora. Lembrando que eu vou pegar suas perguntas lá do comunidade do canal. Sempre quando você quiser participar desse vídeo é só deixar sua perguntinha, sua teoria lá, que ela pode acabar aparecendo aqui no vídeo, beleza? Então já vai deixando o like, se inscreva no canal e vamos nessa! O João Vitor Duarte de Barros perguntou o seguinte: a coisa que eu tô mais hypada pra Zatch Bell 2 é o encontro do Vino com o White. Imagina a cena do Vino descobrindo que o Mamodo super OP e super B10 que o professor disse que era parceiro dele, na verdade é todo bobão. E o Vino pensando que o professor Reed tava trollando ele como ele fazia com o Kido e fez com a Brui. Cara, eu consigo muito ver essa cena, João. Com certeza é uma das piadas que o Makoto botaria na história. Afinal, né, a gente tem que lembrar que o Vino, ele era um bebezinho quando ele lutou com o Clear na Batalha Mamodo, rapaziada. Isso passou 11 anos. Então, óbvio, ele pode ter alguns flash, algumas memórias que ele lembra em algum momento específico, mas pode ser que ele nem lembre como era o Clear Note, né? Então, esse tempo todo que ele passou com o professor, ele pode ter perguntado, né, quem era o Mamodo dele, algo assim, e o professor pode ter explicado pra ele quem era o Clear Note, né? Aí ele falou a verdade, né? O Clear Note era do mal, era muito forte, eles tiveram que fazer muitas coisas pra derrotar ele. Afinal, apenas o Gash e o Kyomaru sabem que o Clear Note morreu e reencarnou no White. Então eu consigo ver essa cena, cara, do Vino achando que o Clear Note ia voltar ali e do nada ele vê o White ali todo bobão, né? Porém, né, tem um grande empecilho. A magia do Clear Note não existe mais. E sem magia você não consegue reviver o Mamodo, né? Então eu tô muito curioso pra ver como que o Makoto vai trabalhar essa relação do Vino com o White, cara. Na verdade, o Vino, né, se o Makoto ele vai deixar o Vino de lado, ele vai deixar o Vino talvez cuidando do professor no hospital, ou ele vai fazer o Vino apenas seguir a vida dele normalmente, sem participar dessa guerra, né? Pois ele tá sem Mamodo, né? Então, como eu mencionei, eu tô muito curioso pra ver como que o Makoto vai trabalhar o Vino nessa nova história. O Lucas Ferreira perguntou o seguinte: Major, por que você acha que o Gash ficou tão forte após o Kyomaru voltar à vida em Gash Bell 1? Então, Lucas, pra mim é a soma de dois fatores. O primeiro é por conta dos sentimentos positivos, né, a ligação entre eles. Isso a gente descobriu lá no comecinho do mangá, assim, na primeira luta do Gash e o Kyomaru contra o Reigon e o Hosokawa. Nessa luta, o Hosokawa revelou pra gente que os sentimentos negativos que ele tinha, seja raiva, ódio, inveja, qualquer sentimento negativo, ele percebeu que os poderes do Reigon ficavam ainda mais fortes. Porém, durante a história, a gente viu que não são só sentimentos negativos, né, sentimentos positivos também deixam seu Mamodo forte. Determinação, esperança, amor também deixa o Mamodo mais forte. Então eu acho que essa foi a ligação, sabe? A primeira vez que o Gash testemunhou o Kyomaru voltando à vida, voltando a estar do lado dele, com certeza naquele momento o sentimento do Gash estava muito alto, né? Tanto que a gente até viu o do Ford falando sobre o brilho no livro, né? O livro do Gash estava emitindo uma luz que normalmente não era pra emitir, né? Então, o primeiro fator foi esse, cara. O sentimento do Gash estava muito elevado. Por conta disso, os seus feitiços saíram mais fortes. E o segundo fator foi a resposta rápida. A partir do momento que o Kyomaru voltou à vida, ele voltou com essa habilidade. Antes do Ford explicar pra ele o que era esse poder, o Kyomaru nem sabia o que era, mas ele sentia que tinha algo diferente nele. Então com a resposta rápida, o Kyomaru rapidamente, né, conseguiu despertar magias novas no Gash. E também pode ter passado na sua mente, né, como que eu faço para os feitiços do Gash ficar ainda mais forte? Então pode ser que a resposta rápida deu essa resposta pra ele, sabe? Então eu diria que foi a junção dessas duas coisas, cara. Os sentimentos do Gash e a resposta rápida do Kyomaru. Fui na feira e voltei e perguntou o seguinte: quais personagens você gostaria que voltassem? Um parceiro humano ou demônio e também um humano normal sem ser parceiros que lutou na última batalha Mamodo. Cara, eu confesso que o Mamodo e parceiro humano que eu tô mais ansioso pra ver é o Zio e o do Ford. Eu acho que a grande maioria do pessoal também tá nessa expectativa, né? O Gash já deu um spoilerzinho ali que o Zion tá mais alto que ele. E também que ele invadiu a base, né? O QG inimigo sozinho. Então, com certeza eu gostaria de ver como que foi esse flashback, essa luta que o Zion fez. Quem sabe como que é o Zion, né? Ele não tá nem aí pra nada. Então ele deve ter ido peitar todo mundo sozinho mesmo. Então eu gostaria muito de ver. E provavelmente ele deve ter morrido, né? Então eu gostaria muito de ver como que o Zion tá agora depois desses 11 anos. E o do Ford também, tá? O do Ford ele passou esses 11 anos viajando o mundo todo. Então ele teve experiências novas de vida, ele com certeza evoluiu bastante como ser humano, né? Então, é uma dupla muito interessante. Eu gostaria, no momento, eu acho que a dupla e parceiro humano que eu mais gostaria de ver é o Zion e o do Ford. E agora, o humano que eu gostaria de ver que não lutou na Batalha Mamodo é a Suzy, cara. Pois a Suzy a gente viu desde o capítulo 1 até o final de Gash Bell, né, cara? Até o final ali do arco de Faldo. E isso são quase 300 capítulos, pessoal. Então ela realmente
até virou um dos personagens protagonistas da série, né? Óbvio, né? Os protagonistas eram o Gash e o Kelmaru, porém a Suzy sempre tava ali também, né? Então, mesmo muitas pessoas achando ela chatinha, né? Eu gosto dela, cara. Eu gosto do humor dela. E também gostaria de ver como ela está depois desses 11 anos, né? Se ela cursou mesmo a profissão de enfermeira, né? Que era o desejo dela, ou se ela cursou outra coisa. Mas eu confesso que é um pouco difícil nessa nova história, né? Essa nova história aparentemente vai ser uma guerra gigante. Então, na minha visão, eu acho que se a Suzy aparecer nessa nova história, deve aparecer só no final de Zatch Bell, com uma conclusão, sabe? De encerramento. Mas eu gostaria muito de ver a Suzy novamente nessa nova história. O Neruto perguntou o seguinte: acha que tem possibilidade do Grande V ser um dos Mamodos que vai ajudar o Gash nessa nova batalha? Cara, conhecendo o Makoto, eu tenho certeza que ele vai dar um jeito de encaixar o Victroy em algum momento. Ele ama esse personagem, cara, então provavelmente ele vai aparecer. Porém, eu quero ver como que o Makoto vai fazer isso, né? Os Mamodos milenares são um pouquinho complicados de encaixar na história. Eu acho que a Layla é mais fácil, pois ela e o Alberto tiveram uma ligação muito forte. Ele até conseguiu quebrar o feitiço do Sophis, né? Aquela manipulação dele. Então eu acho que ele consegue trazer a Layla de volta. Já os outros é um pouco mais complicado, sabe? Pode ser que o Sophis pode voltar e usar esse poder para trazer alguns Mamodos milenares, porém, ele vai usar esse poder agora em humanos que queiram receber esse poder. Eu já fiz uma teoria aqui que já faz um ano, eu acho, que o Sophis ia voltar na história e a sua parceira ia ser a Coco. Eu acho que a Coco ainda iria aparecer na história, porém, essa teoria caiu um pouco de lado porque a gente viu agora o arco da Shelly e a gente não viu a Coco, não teve nem menção dela. Porém, eu ainda acredito que o Sophis pode aparecer para ajudar, sabe? Esse é um dos únicos jeitos que eu imagino, assim, dos outros Mamodos milenares aparecendo para ajudar nessa nova guerra. Óbvio, né? Existem aqueles humanos que não caíram no feitiço do Sophis, eles mesmos se voluntariaram para ajudar, né, entre aspas, os Sophis. Porém, seria legal a gente ver alguns Mamodos milenares, né, que ainda estão vivos, para derrotar o outro grupo, né, o outro esquadrão que o Belial também tem de Mamodos milenares, né, se aquela silhueta for confirmado mesmo que é o Golem de Pedra, sabe? Então a gente pode ter uma batalha de Mamodos milenares contra Mamodos milenares. Podemos ver uma revanche ali do Golem de Pedra contra o Pamon, sabe? Então, eu acho que tem possibilidade, cara, tem como o Makoto colocar eles na história, porém, eu quero ver como que o Makoto vai fazer isso, sabe? Porque a grande maioria dos humanos que a gente viu lá no arco de Sophis, que estavam com os Mamodos milenares, estavam sendo manipulados, né? Então, vamos ver como que o Makoto vai trabalhar com isso. E por último, o João Christian perguntou o seguinte: qual seria o feitiço mais complicado de Zatch Bell? Cara, uma boa pergunta. Por mais que o Makoto ele é muito criativo com os feitiços, tanto o feitiço quanto o nome dele, né? O Makoto ele é muito detalhado com os nomes, tem que sempre seguir um padrão. Já fiz um vídeo explicando pra vocês todos os padrões, assim, todas as nomenclaturas das magias. Se você quiser assistir, vou deixar linkado aqui em cima. Mas todos os nomes de todas as magias que a gente vê no Zatch Bell tem um motivo pra chamar esse nome, tá? Uma coisa que o pessoal tira o chapéu pro Makoto é o sistema de poder dele, cara. É um sistema de poder bem completinho, bem fechadinho. Então, cara, não tem um feitiço muito complexo, assim, que você tem que ficar minutos pra parar de pensar, raciocinar, tá, como que isso funciona? Não tem um feitiço assim, porém, a gente pode cogitar talvez ali o Shinporuko do Kenshomi, pois o Kenshomi, ele inventa ali, né, um mundo ilusório na mente da pessoa, e nesse mundo o Kenshomi, ele vira um deus, ele pode alterar a realidade, ele pode transformar uma pessoa num sapo, ele pode arrancar a perna de uma pessoa, porém, tudo que o Kenshomi faz nessa magia, o dano que ele realmente causa no oponente é um dano mental, é sempre um dano na fadiga. Porém, a gente pode resumir essa magia como se fosse uma magia de ilusão e ponto final, né? Então, não é algo muito complexo assim. Você só para um tempinho e já entende completamente essa magia. Mas se é pra escolher uma Mamoto que tem a magia mais complicada, eu diria que seria o Ted, cara. Numa batalha normal, a gente vê o Gash e o Kelmaru usando o feitiço 4, depois eles usam o feitiço 8, depois eles usam o feitiço 3. Eles podem usar qualquer feitiço que eles quiserem. Já o Ted não, ele não consegue usar a sua magia 4 já de primeira, não. O Ted ele funciona como se fosse um carro. Você tem que passar a primeira marcha, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Tanto que os nomes dos feitiços do Ted são números de marcha, né? Então, tipo, as magias do Ted em si são bem simples. Ele ganha mais força, ele ganha mais velocidade, ele dá mais porrada, simples assim. Porém, o jeito de você usar essa magia é bem diferente. Por mais que os inimigos dele já podem começar com a habilidade mais forte, o Ted ele tem que sempre começar com a primeira, depois com a segunda, depois com a terceira e depois a quarta. Então, tipo, não são magias super, mega complexas, porém o jeito de usar é bem complicado nas batalhas. Mas é isso, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando, sempre que você quiser participar desses vídeos, vai lá no comentário do canal, que é lá que eu pego suas perguntas, suas teorias para montar esses videozinhos. Deixa o like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.